SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto. Olá, bom dia para você. Quarta-feira, 1º de outubro. Obrigada pela sua companhia. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca a violência contra a mulher. Mais um caso de feminicídio foi registrado, dessa vez em Estância, no sul de Sergipe. A vítima, de 38 anos de idade, foi assassinada a tiros ao lado dos filhos na madrugada de hoje. O principal suspeito, companheiro dela, segundo a polícia, está foragido. Você vai ver também que começou hoje no Fórum Gomercindo Bessa o julgamento de um casal de pastores evangélicos, do filho deles e da irmã da vítima, acusados de envolvimento na morte por espancamento de uma mulher. O crime aconteceu em julho de 2020, no bairro Marivan, na capital. A repórter Ana Fontes acompanha e tem as informações. Ana, bom dia. Bom dia, Suzane, bom dia a todos. Isso, o júri ele começou por volta das 10 da manhã. É um julgamento que deve durar pelo menos 3 dias, há essa expectativa. São mais de 10 testemunhas para serem ouvidas. Agora pela manhã, pelo menos uma delas já foi ouvida, entre elas o delegado da polícia que fez a investigação do crime logo no início. E a gente vai conversar com uma representante, uma advogada, de 3 dos 4 réus no processo. Daqui a pouco a gente volta. Suzane. Vamos sim falar sobre esse crime que ocorreu no bairro Santa Maria, o loteamento Marivan, no bairro Santa Maria, isso mesmo, Ana. A gente vai falar ainda do aumento de mais de 13% nos registros de casos de violência contra idosos em Sergipe. Os detalhes com o repórter Rafael Carvalho. Rafael, bom dia. Oi, Suzane, bom dia a todos aqui do DAGV, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. A gente vai detalhar os dados, as informações, quais os tipos de violência mais frequentes contra o idoso. É daqui a pouco. Certo, Rafael. É a partir de agora, no SE1. A gente abre esta edição com informações sobre o julgamento do casal de pastores evangélicos, do filho deles e de uma irmã da vítima, acusados de matar uma mulher por espancamento em julho de 2020. A repórter Ana Fontes acompanha o julgamento e tem outras informações. Ana. Isso, Suzane, bom dia mais uma vez, bom dia também para quem passa a nos acompanhar a partir de agora. Nós estamos do lado de fora aqui do auditório do segundo júri, onde acontece o julgamento. É um julgamento que tem um segredo de justiça, então por isso a imprensa não está podendo acompanhar. Esse julgamento ele começou, Suzane, por volta das 10 horas da manhã, depois que houve o sorteio aí dos júris, dos 7 jurados, e agora há pouco começaram também a ser ouvidas as primeiras testemunhas. Há uma expectativa de que pelo menos 11 testemunhas, entre defesa e acusação, sejam interrogadas aqui, sejam ouvidas em depoimento. São muitas testemunhas arroladas no processo, mas nem todas vão ser ouvidas, porque já foram ouvidas lá em outras fases desse processo. Como você disse, um caso de grande repercussão, chamou muita atenção. Inclusive, a promotoria diz que se trata de um julgamento denso, pesado, pelos relatos que devem ser trazidos aqui, que eles já ouviram muitos desses depoimentos, inclusive um crime cometido com requintes de crueldade, segundo a promotoria. Então, há uma expectativa grande. Alguns familiares da vítima, da Edjane, que é a vítima nesse processo, estão aqui acompanhando, estão lá dentro, e essas testemunhas vão aos poucos sendo ouvidas. Entre essas testemunhas, como eu disse anteriormente, o delegado Mário Leone, ele que participou do início das investigações do caso, lá no Santa Maria. Então, ele também está lá dentro, aguardando para ser ouvido. Agora nós vamos conversar com a advogada de 3 dos réus desse processo, do casal de pastores e mais um filho, a Leonice Ferreira Martins, que é a pastora missionária, o Reginaldo Ferreira da Silva e o Paulo Henrique Ferreira da Silva, filho desse casal. Boa tarde, quase boa tarde, doutora Laila. A senhora está acompanhando esse júri. Há uma expectativa realmente que demore, justamente pela quantidade de depoimentos, testemunhas que vão participar? Sim, boa tarde a todos. É um júri, como você acabou de falar, muito extenso, com muitas testemunhas. Então, a expectativa é que se prolongue, sim, fazemos
da melhor forma possível. Então não podemos também ter essa pressa, porque a verdade tem que prevalecer. E é isso que estamos buscando aqui hoje, a verdade. Há a informação de que a acusação é por homicídio, né, e outros crimes, como a ocultação de cadáver. E isso, qual a denúncia feita pelo Ministério Público? A denúncia foi de homicídio triplamente qualificado, tortura, fraude processual, ocultação de cadáver e omissão de socorro. A senhora vai fazer a defesa desses 3, dos principais réus nesse processo, né? Isso, estou na defesa de Leonice, Reginaldo e Paulo. Vocês acreditam da defesa em relação à postura, né, das provas que são trazidas? Vocês já viram o processo, mas ainda não foi mostrado aí ao júri. Qual a expectativa de vocês? É um processo extenso, com mais de 3.000 páginas. A expectativa é que individualize, que tudo seja individualizado, que tudo seja esclarecido e que realmente o que tiver de ser pago seja pago da forma correta, nem a mais nem a menos, que a justiça realmente seja feita. Não estamos atrás de impunidade, lamentamos demais a perca, né, de Edjane, mas tudo tem que ser esclarecido da melhor forma possível para que não seja pague além do que o necessário, pague além do que realmente a justiça precisa que seja ser feita, que não pague além do necessário. É o que nós queremos, que realmente haja a forma correta de punição, não a margem a menos. E é isso, a expectativa é que a gente consiga individualizar a culpabilidade de cada um e que prevaleça a verdade. Laila, há uma dúvida em relação qual é o tipo de relação que a Edjane e a sua cliente, a Leonice, a missionária, tinham, né? Ela trabalhava na casa dela ou era apenas uma seguidora? Qual era essa relação? Ficou clara? Então, na realidade, são pormenores do processo que a defesa, por questões éticas, no momento não pode falar. Então, esses pormenores, essas questões mais íntimas em relação ao processo, a gente não pode divulgar. Há uma, segundo a promotoria, muitas provas em relação aos seus clientes, né, dessa participação. A senhora confirma isso ou também não pode dar essa informação? Então, como sempre, a promotoria sempre quer além, sempre quer punir exacerbadamente. Então, essa questão de provas eu também não posso entrar em detalhes, mas também tem muitas coisas que nos ajudam, que são favoráveis aos nossos clientes. Acho importante o depoimento, por exemplo, do delegado Mário Leone, que fez o início das investigações. É importante também para a defesa, para tirar dúvidas. Todo depoimento, toda testemunha é importante para o processo, porque nós estamos buscando, como eu falei anteriormente, nós estamos buscando a verdade, que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita. Então, todo depoimento de qualquer pessoa, de qualquer testemunha, será importante para nós. A senhora acredita, então, que no caso de alguns dos réus, pode haver essa mudança em relação à denúncia decorrendo apenas de alguns crimes e não do homicídio? Pode ocorrer isso? É o que buscamos. Agradece a participação da doutora Laila aqui, gentilmente, né, saiu lá do depoimento para vir conversar com a gente e logo cedo nossa colega Janaína Rezende, ela esteve aqui acompanhando, né, os bastidores antes mesmo de começar aqui o julgamento. Vamos acompanhar na reportagem. 7 jurados vão ocupar essas cadeiras neste auditório do Fórum Gumercindo Bessa, em Aracaju. 5 anos depois da morte de Edjane Josefa de Jesus, que tinha 35 anos, 4 pessoas apontadas pela polícia como responsáveis pelo homicídio e ocultação do corpo da vítima começam a ser julgadas hoje. A única ré presa é a missionária Leonice Ferreira Martins. Ela chegou algemada ao fórum. Também respondem ao processo o marido dela, o pastor Reginaldo Ferreira da Silva, o filho do casal, Paulo Henrique Ferreira da Silva, e a irmã da vítima, Jéssica de Jesus Santos. O Ministério Público sobe à tribuna hoje para sustentar uma acusação de um homicídio cometido com requintes de muita crueldade pela missionária Leonice, que é a principal ré do processo de hoje, e também sustenta acusações de fraude processual, ocultação de cadáver e omissão de socorro pelos outros réus. Há provas nos autos de que a vítima, Edjane, ela foi torturada na véspera de ser morta,
Essas torturas e agressões físicas seguiram no dia seguinte e culminaram com sua morte, sob o pretexto de que ela precisava ser libertada de maus espíritos e de demônios, em um ritual religioso de suposta libertação, em manifesto desvirtuamento de valores religiosos e espirituais. Foram arroladas 15 testemunhas pelo Ministério Público e outras 7 pela defesa dos réus, mas nem todas serão ouvidas no plenário, já que parte delas prestou depoimento em fases anteriores do processo. São muitas testemunhas, então, para não ficar exaustivo, mas sem prejuízo da produção probatória, o Ministério Público entendeu melhor dispensar algumas testemunhas para exploração aqui em plenário, mas as informações que já foram registradas em áudio e vídeo na primeira fase de todas as testemunhas serão exploradas pelo Ministério Público na fase de debates. Então, essa dispensa no dia de hoje e de amanhã em relação às testemunhas não irá prejudicar em nada as provas que serão exploradas a fim de conseguir lograr êxito em relação à condenação dos acusados. Laila é advogada de Leonice, Reginaldo e Paulo Henrique. Ela informou que durante o júri vai tentar esclarecer a participação de cada um no caso. O objetivo da defesa é que o julgamento seja justo, que as condutas sejam individualizadas, porque a denúncia foi todo mundo junto e nós não queremos isso. Nós queremos individualizar cada conduta, cada responsabilidade e buscar, que a justiça seja feita. Não estamos atrás de impunidade. Nós lamentamos muito a perda da vida, mas nós queremos que a justiça seja feita, não com excesso de pena, com excesso de culpabilidade. Familiares da vítima chegaram cedo ao fórum para acompanhar o julgamento. José Vitorino é pai de criação de Edjane e pai biológico de Jéssica. Eu espero justiça, eu quero que ela vá presa. Sua filha trabalhava há muito tempo com esse casal. O que o senhor sabe, sobre... Era de graça que ela trabalhava lá, e fazia de tudo. Sofreu muito demais. Eu é quem sofri 3 anos. É justiça. Quero. O sofrimento de vocês hoje? É grande. Edjane foi morta em julho de 2020, no bairro Marivan. De acordo com o inquérito da Polícia Civil, ela teria sido espancada até a morte na casa do casal de pastores. O corpo foi levado no carro de um dos réus até Alagoas, onde teria sido queimado e enterrado em um canavial. Apesar das escavações, os restos mortais nunca foram encontrados. Após o crime, os réus fugiram para Riachuelo e depois para São Paulo, onde foram presos em 2022. O Ministério Público está confiante na condenação dos 4 acusados. É um caso típico, triste, horrendo, em que pessoas manipulam crenças religiosas de jovens em situação de vulnerabilidade. Nós temos testemunhas aqui, depoimentos muito contundentes também de outros jovens que foram torturados por Leonice. E os familiares de Leonice simplesmente a vida toda fecharam os olhos para essas torturas praticadas por caprichos da própria Leonice, por sadismo e sob o pretexto de que estaria libertando esses jovens de maus espíritos e de demônios. É um caso realmente que chocou bastante a sociedade. E o Ministério Público hoje sustenta com convicção a condenação de Leonice por homicídio triplamente qualificado e dos demais réus por omissão de socorro, ocultação de cadáver e fraude processual. Pois é, Suzane, como disse a promotora, um caso de bastante repercussão, bastante denso. A informação, eu conversei agora há pouco com uma das promotoras, ela disse que foi essencial o testemunho da Jéssica, que é uma das acusadas, é uma das réis, irmã da vítima, ela que após o crime, algum tempo depois do crime, ela voltou à delegacia e trouxe a versão dos fatos de forma diferenciada e isso foi um start maior para que a polícia pudesse mergulhar mais profundamente na investigação. Então é um caso que tem muitas provas, segundo a promotoria, provas que apesar do corpo da vítima ainda não ter sido localizado até hoje, 5 anos após o crime, mas a materialidade do crime está comprovada, segundo a promotoria, por conta de outras provas, inclusive a questão das escavações para o encontro desse corpo, que até hoje não apareceu.
A gente segue por aqui, Suzane, acompanhando os depoimentos, acompanhando aqui o julgamento e até o final desse julgamento para trazer o resultado aí para vocês. Suzane. Com certeza, Ana, a gente vai continuar acompanhando em nossos telejornais e também no G1 Sergipe. Muito obrigada pelas informações, daqui a pouquinho você retorna. No Dia Internacional do Idoso, a gente faz um alerta para a violência contra essa população. Aqui em Sergipe, houve um aumento de 13,87% no número de ocorrências envolvendo a pessoa idosa. Apropriar-se de bens ou rendimentos e expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso são os casos que lideram as estatísticas. E o Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis está atento a esse tipo de crime. O repórter Rafael Carvalho tem outras informações para a gente. Rafael. Suzane, essas denúncias chegam aqui à Delegacia Especializada da Pessoa Idosa, no DAGV, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, que fica na região central de Aracaju. E eu estou com a delegada da Delegacia Especializada, delegada Nayana Batalha. Doutora, explica para a gente os casos mais comuns, né, os tipos de violência contra idosos que estão no topo do ranking. O primeiro deles. Boa tarde. Boa tarde. No topo do ranking está o crime de expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes ou privando-a de cuidados, alimentação, cuidados indispensáveis à sua subsistência. O que geralmente as investigações apontam sobre esse tipo de situação? As investigações apontam que os agressores, em sua maioria, são familiares com quem a pessoa idosa tem uma relação de dependência afetiva e que tem, por sua vez, uma relação de dependência financeira com a pessoa idosa. Então, uma relação de dependência mútua. E isso dificulta, muitas vezes, a pessoa idosa de compreender o contexto de violência em que ela vive e de denunciar. Isso até dificulta, de certa forma, a investigação, porque a pessoa idosa tem uma limitação até de compreender o que está acontecendo, a depender da idade, da situação da saúde dela. Sim, daí a importância da participação da sociedade nesse contexto de violência doméstica e familiar contra a pessoa idosa. O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece que é dever não apenas da família, mas também da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar com absoluta prioridade o amplo exercício dos direitos da pessoa idosa. E qual o segundo tipo de violência mais frequente entre as denúncias e os inquéritos? Deixar de prestar assistência à pessoa idosa e apropriar-se de bens, proventos e rendimentos da pessoa idosa. Como isso se dá na prática? Na prática, o familiar tem acesso, por essa relação de confiança, ao cartão e à senha bancária da pessoa idosa e se apropria indevidamente daqueles valores, rendimentos e proventos, dando-lhe uma destinação diversa da que deveria ser dada. Muitas vezes ele contrai empréstimos consignados ou saca o dinheiro e destina esses valores a outras finalidades distintas do benefício, do usufruto próprio da pessoa idosa. Daí o idoso que precisa da renda dele, da aposentadoria, para comprar medicamento, para ter um mínimo de condições, né, de saúde, de bem-estar, esse dinheiro acaba sendo comprometido por causa da atitude de um familiar ali que aproveitou aquela aposentadoria para pegar, por exemplo, um empréstimo. Sim, é uma situação muito delicada, é uma violência bem complexa em razão desses fatores que foram expostos aqui e de difícil rompimento. Daí, mais uma vez, a importância da denúncia. A Polícia Civil conclama a sociedade a denunciar. Assim como no caso das crianças, né, nossos idosos também precisam do cuidado, da atenção da sociedade, que todos estejam atentos quando perceberem, por exemplo, na vizinhança que tem um idoso ali, olhar, né? Não é estar olhando a vida dos outros, é dever de todos, estar atento a isso, a um idoso, a uma criança, se ela está sendo bem cuidada? Isso, a população deve estar atenta e vigilante. Existem sinais de violências, existem as violências visíveis e as não visíveis. As visíveis deixam marcas, então a população deve estar atenta, por exemplo, a marcas no corpo do idoso, no que diz respeito à violência psicológica, que também é um tipo de violência
observar como está o comportamento desse idoso, se ele está mais introspectivo, ansioso, deprimido, com medo, se ele rechaça algum familiar, se ele não quer contato com aquele familiar, se ele não está aparentemente devidamente alimentado, devidamente higienizado, se ele exala algum odor que possa sugerir que ele não está sendo bem cuidado. Nesse papel da sociedade, aqueles que estão nos serviços, por exemplo, de saúde, que atendem com frequência idosos até uma farmácia, precisam também estar atentos e percebendo algo, um sinal, deve fazer algo também, não é isso? Essas pessoas têm contato com o idoso, por exemplo, um farmacêutico, um profissional de um posto de saúde, essas pessoas também têm um papel importante? Todos têm o dever de prezar pelo exercício dos direitos da pessoa idosa, dentre eles o direito à saúde. Então, todos têm esse comprometimento. O pacto social que é feito através do Estatuto do Idoso conclama toda a sociedade, como eu disse, sociedade, comunidade, poder público e família. E a notificação, ela é obrigatória para todo cidadão que tenha conhecimento de uma violência contra a pessoa idosa. Ainda falando sobre a prevenção à violência contra a pessoa idosa, quais os sinais que devem ser? A senhora já falou de alguns aí, mas tem também a questão da saúde mental do idoso, se ele está em paz, se ele está feliz, né? Se é um idoso que pouco sorri. São sinais também? Sim, são sinais que devem ser observados. Claro que a gente sabe que nessa perspectiva de violência doméstica e familiar, muita coisa fica adstrita àquele convívio, né, familiar ali na casa do idoso. Talvez não seja de fácil percepção identificar se aquele idoso está naquele ambiente tão restrito no qual ele convive com os familiares, sendo submetido a uma violência. Mas é importante que a população esteja atenta. Como eu disse, às vezes uma retração ou uma repulsa, não quer conversar, muda o humor, o comportamento, pode sim ser algum indicativo de violência. É isso, muito obrigado, delegada Nayana Batalha, da Delegacia Especializada do Idoso aqui no DAGV. É essa mensagem que a gente traz no Dia Mundial do Idoso, que eles sejam cuidados, respeitados, que tenham atenção devida, né? Que todos cuidem dos nossos idosos, porque eles lutaram por muitos e muitos anos na vida, batalharam inclusive para construir a sociedade na qual vivemos, e eles merecem sim todo o carinho, todo o respeito e cuidado. Suzane? Principalmente o respeito, né, Rafael? A gente faz esse alerta não apenas hoje, no Dia Mundial Internacional do Idoso, mas que isso sirva de exemplo para todos os dias. Muito obrigada pelas informações. Mais uma vez, agradecer a participação da doutora Nayana. Muito obrigada. A gente fala agora sobre um caso de feminicídio registrado na manhã de hoje, no bairro Estancinha, no município de Estância, no sul sergipano. Uma mulher foi morta com um tiro ao lado dos filhos. Segundo a polícia, o marido dela é o principal suspeito. Deise Érica Dias dos Santos, de 38 anos, foi assassinada dentro de casa por um tiro de revólver calibre 38. Segundo a polícia, o autor do disparo foi o marido dela, Edson Alan de Jesus Lima, de 31 anos. A aparente felicidade do casal nesta foto era frequentemente interrompida por cenas de violência doméstica. No Instituto Médico Legal, encontramos o pai da vítima. Segundo o seu Joselito, a filha foi vítima de agressões do marido por diversas vezes, mas não queria se separar dele. Muitas das vezes pedia para deixar ele, porque ele era mau caráter. A gente entendia e via que ele era um mau caráter, não era uma pessoa ideal para conviver com ela. Então, mas ela nunca aceitou, né? Eu amava ele, e a desobediência falou mais alto. Eu sempre quis defender, sempre defendi, mas o que eu queria mesmo, na verdade, era retirar ela das mãos dele, das garras dele, porque sabia que ele não era uma coisa boa. Mas ela não aceitou os meus conselhos, não aceitou o meu pedido, na verdade, né? Preferiu permanecer com ele, e aí chegou esse dia dessa tragédia, né? Tão doída, né? Seu Joselito diz que ainda foi com a guarnição da polícia à procura do suspeito, mas não o encontrou na casa da família. Ele já havia fugido. Foi por volta de 1h da manhã de hoje. O marido estava junto com a Érica na sala. Inclusive ele, segundo relatos dos familiares da vítima, estava bebendo algumas cervejas quando de repente atirou contra o tórax da vítima. Apenas um único tiro levou
a vida de uma mãe de família. Depois, o assassino foi até o quarto e acordou a enteada, que é filha também, uma adolescente, filha da vítima, e disse que era para chamar o SAMU porque ele havia atirado na esposa. Depois o Alan fugiu. Eu peguei o carro imediato, corri para lá, mas meu filho chegou lá, já estendi e encontrei o corpo da minha filha já deitado no chão lá. No chão. Um homem que tira a vida de uma mulher, a mãe de 3 filhos, de 3 crianças, para mim não é um homem, é um mau caráter, é um bicho, é um assassino. Infelizmente, mais um caso que aumenta essa estatística de muita violência contra a mulher, que a gente repudia o tempo todo aqui, né, Leonardo? Boa tarde. Boa tarde para você, Suzane, boa tarde para você que nos acompanha. É até difícil, né, dar boa tarde diante de uma situação como essa, né? A Érica, ela tinha outros filhos, mas com o suspeito eram 3. Os filhos estavam em casa no momento do crime e, como vocês acompanharam aí na reportagem e está inclusive no relatório policial, o suspeito acordou uma das filhas, confessou o crime e pediu que ela chamasse a polícia. Deise Érica Dias dos Santos é a 8ª vítima de feminicídio este ano em Sergipe, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Este ano foram 10, no ano passado, em todo o ano passado, foram 10 casos. Este ano, a gente está começando agora o mês de outubro e já são 8. De 2017 até hoje, são 144 casos de feminicídios em Sergipe. São milhares de mulheres, centenas na verdade, né, e algumas dezenas de mulheres que não tiveram direito de viver. Deise Érica tinha 7 filhos, 3 eram do casal, como eu disse. Filhos que agora estão órfãos, assim como outros milhares. É uma violência que persiste. Certamente quem perdeu a mãe, a tia, a avó desta forma é revitimizado quando um novo caso acontece. No ano passado, o Brasil bateu recorde de casos de homicídios, de feminicídios, segundo o Anuário da Segurança Pública. O questionamento que fica é como deixamos, enquanto sociedade, chegar a esse ponto, né? É necessário uma mudança cultural, uma mudança educacional. Não podemos negligenciar as ameaças, os comportamentos abusivos. A cada caso de feminicídio, perde a sociedade como um todo. E é justamente isso, Suzane, que a gente traz aqui para a sociedade para chamar a atenção, né? Que é uma perda da sociedade como um todo. Totalmente. E por mais que a gente fala, né, é importante denunciar, ficar atento aos primeiros sinais, porque é um tipo de violência, não é de imediato que chega a o crime, né? Chega ao óbito, chega ao assassinato, chega ao feminicídio. Muitas vezes ele se mascara de diversas outras formas, diversos tipos de violência, que muitas vezes é psicológica, é a violência emocional, a violência física propriamente dita. E nós mulheres precisamos ficar cada vez mais atentas e combater esse tipo de crime, denunciando, tendo coragem de denunciar para barrar e evitar que o pior aconteça, infelizmente, como esse caso aí da Érica, né? Mulheres e toda a sociedade, né? Se você, homem, você tem o conhecimento de que a sua vizinha, a sua irmã, a sua esposa, ela sofre algum tipo de violência, né, que possa levar ao feminicídio, você deve denunciar. E você, mulher que está sofrendo algum tipo de violência, você deve também denunciar, você deve fugir desse tipo de situação. No caso da Érica, né, o pai contou ali que a família tentou por diversas vezes tirá-la dessa situação, mas é o que a gente observa em muitos casos, né? É difícil, a gente sabe, né, romper com essa relação, né, pai dos filhos. Mas é importante romper com esse ciclo de violência, porque também é uma forma de violência que chega aos filhos. Com certeza que agora, né, Suzane, não vão deixar de ser vítimas, né? Essas crianças já eram vitimizadas quando a mãe era agredida e agora
vão carregar aí esse sofrimento de estarem em casa no momento em que a mãe foi morta pelo próprio pai. Né? É um sofrimento contínuo que a gente precisa dar um basta. E é por isso que a gente reforça aqui essas orientações para que vocês denunciem, para que a gente tenha uma redução nesse número, né, e nesses casos. Agora, Suzane, a gente tem informação sobre a conclusão de uma investigação. 3 jovens foram presos acusados de tentativa de homicídio e roubo contra um rapaz de 22 anos em outubro do ano passado. A gente recebeu imagens que foram disponibilizadas pela Secretaria de Segurança Pública, que câmeras de segurança mostram a crueldade do crime, né? Registraram a crueldade. O homem estava chegando ao local que tinha marcado com alguém no bairro Soledade, quando foi surpreendido por uma emboscada organizada pelos 3 suspeitos. Eles usaram pedaços de pau, pedras e cometeram diversas agressões. Segundo a polícia, os investigados levaram pertences da vítima, que felizmente sobreviveu e acabou, inclusive, colaborando com o andamento das investigações. Uma ação covarde que poderia ter tido um desfecho muito mais trágico, né? O jovem poderia ter morrido, sim, diante de tantas agressões, sendo agredido por 3 homens. Ele ainda volta, né? Ele ainda volta, né? No chão, ainda volta para agredir mais. Como uma espécie de atitude ali para concluir o serviço, né? A gente observa que, pelas imagens, a intenção era de fato ali agredir com muita agressividade, muita violência. O delegado que comandou a investigação, que durou quase 1 ano, ele passou mais detalhes. A motivação desse crime foi briga de torcida. A investigação durou quase 1 ano. Após o crime, esses indivíduos fugiram para a Bahia, 2 deles fugiram para a Bahia e um ficou por aqui. O jovem, a vítima dessa violência, ficou internado por 1 mês no hospital, ficou em coma, ele teve traumatismo craniano e após a alta dele, a mãe nos procurou e trouxe essas imagens. A partir disso, a gente começou uma investigação. Uma investigação que não tinha rosto, não tinha nome, não tinha nada. E durante esse quase 1 ano, a gente montou esse quebra-cabeça e no dia de ontem, a gente deu a cartada final, prendendo esses 3 indivíduos. Graças a Deus, o menino sobreviveu. Quando nós o ouvimos, ele não lembrava muito dos fatos, né? Ele só lembra que acordou no hospital. Aí, com o tempo, com as investigações, com as imagens, com testemunhas, ele começou a relembrar e conseguiu apontar os algozes dele. Tá aí, investigação concluída, o caso agora vai ser encaminhado à justiça. E olha, Suzane, hoje pela manhã foi deflagrada uma operação na região Agreste contra um grupo criminoso especializado em crimes patrimoniais como furtos, roubos, receptação, além de falsas comunicações de crimes e fraudes contra as seguradoras. Um suspeito morreu em confronto e foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão. No momento do cumprimento, hoje, de um dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil sinalizou a chegada a uma das residências. O indivíduo que estava lá dentro se evadiu pelos fundos, colocou uma escada para acessar o telhado, ingressou na residência de uma das casas vizinhas. A proprietária ainda estava dormindo no seu quarto quando foi surpreendido com a presença desse homem armado naquele local. Amedrontada, ela permaneceu ali ainda durante um tempo, mas assim que tivemos conhecimento, a polícia conseguiu ingressar nesse imóvel, deu a voz de comando para que esse indivíduo largasse a arma, o qual efetuou ainda um disparo e em seguida ele foi alvejado pelos policiais que estavam na ação, foi socorrido ao Hospital Regional Itabaiana, mas não resistiu aos ferimentos. Foram cumpridas 7 ordens judiciais e diversos mandados de busca e apreensão na cidade de Itabaiana e Campo do Brito. Foram apreendidos diversos objetos, além da arma de fogo, munições. Foram recuperados aparelhos celulares, que servirão também para o prosseguimento da investigação, documentos
e outras informações que serão relevantes também para o aprofundamento na apuração. É isso aí, uma investigação que segue em andamento, porque, de acordo com a polícia, certamente devem ser identificados novos envolvidos em toda essa situação. Suzane, a gente também tem informação a respeito da violência no trânsito. Uma colisão frontal entre motocicletas foi registrada na noite de ontem no bairro Porto Dantas, pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito. De acordo com os policiais, o acidente foi na Avenida Euclides Figueiredo, entre as 3 motocicletas. Os condutores das motos foram atendidos no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhados para hospitais aqui da capital. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, 2 foram levados para o Hospital de Urgências de Sergipe e 1 foi levado para um hospital particular. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde das 3 vítimas desse acidente registrado na zona norte da capital ontem à noite. Um acidente entre um veículo de passeio e uma van e um caminhão aconteceu na noite de ontem na BR-235 no município de Areia Branca, na região agreste. O acidente com o veículo aconteceu bem na cidade mesmo de Areia Branca. A van bateu, depois de colidir no veículo, acabou batendo no caminhão que seguia no sentido contrário. A condutora do veículo de passeio foi atendida pelo SAMU. Nós entramos em contato com a Polícia Rodoviária Federal, que informou que quando os agentes chegaram ao local, a situação já tinha sido resolvida. A gente ainda não tem informação também sobre o estado de saúde das vítimas envolvidas nesse acidente em Areia Branca. Vejam só essa história, Suzane. A família de um jovem de 20 anos que morreu na última segunda-feira no Hospital Regional de Propriá questiona o atendimento e afirma que houve negligência. Ele sofreu um acidente de trânsito no domingo, foi atendido no hospital e liberado. Retornou e foi constatado que estava com secreção nos pulmões. João Paulo Santos Costa tinha apenas 20 anos. O corpo dele foi sepultado no final da tarde de segunda-feira, em meio a muita dor de amigos e familiares. João Paulo era um menino ativo, um menino trabalhador, um menino prestativo, era família, trabalhava numa oficina mecânica. Segundo a irmã, o jovem deu entrada no Hospital Regional de Propriá depois de ter sofrido um acidente e foi liberado logo depois. Meu irmão deu entrada às 3h30 da manhã, foi atendido às 4h, mas às 7h foi liberado, mesmo sabendo que ele estava com dores no peito devido à pancada. E devido a um acidente de moto, foi logo liberado. Em casa, João Paulo voltou a passar mal e foi novamente levado ao hospital. Às 9h a gente retornou, por volta de 9h30 da manhã a gente retornou, porque ele tinha dado 3 convulsões aqui dentro de casa, em cima da cama, e a gente retornou ao hospital. Levamos ele quase morto dentro de casa. Quando a gente chegou lá, foi aonde os médicos começaram a atender ele, a verificar o que ele tinha. Aí foi feito um procedimento no pulmão, de retirada do sangue, fez uma drenagem, e nessa drenagem ele foi levado para a sala de cirurgia, para saber se tinha mais alguma coisa perfurada. Só que daí ele não resistiu, deu 11 paradas cardíacas e chegou a óbito. A gente sabe que realmente foi negligência. Às 7h da manhã, o médico cirurgião de plantão tem mandado ele embora. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado da Saúde e a informação é de que o médico que realizou o atendimento, ele foi afastado de forma preventiva para responder à sindicância que está em curso. A SES ainda lamentou a situação, se solidarizou com os familiares e disse que está tomando as providências cabíveis. A gente vai seguir acompanhando este caso. Com certeza, né? Agora a gente tem informações relacionadas à mobilidade aqui na capital. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju cancelou pouco mais de 100 alvarás de táxis. Isso aconteceu depois de um levantamento que identificou que algumas pessoas possuíam o alvará apenas para comprar carros. É que taxistas têm direito a alguns descontos. No levantamento também foram identificadas outras irregularidades.
Tinha gente, inclusive, que respondia processo criminal por homicídio, que é veementemente proibido. O taxista não pode sequer responder uma ação por isso. E tinha gente que estava já na fase de cumprimento de sentença por homicídio. Então, assim, muito grave, né? As pessoas andando, né, com um taxista que ele não sabia que se tratava de uma pessoa que supostamente teria uma responsabilidade criminal junto à justiça. Ou seja, a gente procurou dar segurança ao cidadão, né, para que ele andasse com pessoas que realmente estavam preparadas para aquele mistério, bem como para o próprio taxista, para que ele também soubesse que ele precisa andar corretamente, né? A SMTT, junto com a prefeitura, está fazendo com que a população se sinta segura, mas também fazendo com que o taxista tenha a segurança de que ele poderá rodar com seus colegas de forma correta, né, fazendo realmente o seu trabalho. Hoje pode-se conseguir, já na SMTT, no site da SMTT, tem lá a lista dos taxistas que estão rodando tranquilamente, inclusive com a numeração dos táxis. Hoje também você pode ir à sede da SMTT ou ao SEAC, né, onde temos também um box, procurar saber. Essa informação será dada com tranquilidade às pessoas que procurarem, né. Pode-se ligar também para a SMTT para ter informações sobre essa situação do taxista, ou seja, e olhe, não só o taxista, o transporte escolar, tudo isso pode ser verificado junto à SMTT, junto ao nosso site, junto ao SEAC, no nosso box lá no SEAC, para que as pessoas realmente tenham segurança, né, de andar no transporte como táxi ou como transporte escolar. São 104 vagas abertas, vamos dizer assim, são 104 táxis a menos aqui na capital. E essas vagas devem ser ocupadas novamente? Qual é a situação? A situação hoje é que, assim, não vai ficar a menos. Essas 104 vagas serão ocupadas e por quem? Hoje há uma exigência do Ministério Público para que se haja táxis adaptados para pessoas com deficiência, para que as pessoas conhecem como PCDs. Essas 104 vagas serão destinadas àquelas pessoas que quiserem adaptar o veículo táxi, né, que hoje é uma permissão, não é mais uma concessão como era antigamente, é uma permissão, a título precário, e as pessoas que tiverem o interesse de ter o táxi e adaptá-lo para o PCD, essas 104 vagas terão essa destinação. Nos próximos dias deve ser publicado o edital com um chamamento público para preenchimento dessas 104 vagas, que, como disse o superintendente, devem ser priorizadas, né, destinadas para quem deseja adaptar o veículo. Se você não atendeu aos outros prazos anteriormente estabelecidos, você ainda pode se inscrever nessa nova etapa. É isso, Suzane, e essas são as atualizações das últimas horas. Muito bem, Léo. Muito obrigada. Bom trabalho para você. Ótima tarde. Veja a seguir as demandas das comunidades na capital e interior no quadro Chama o SE1 que Resolve. Agora, 12 horas e 31 minutos, o SE1 volta já. Adultos que moram com os pais vão ter que pagar imposto? Um vídeo viralizou nas redes sociais com essa informação. Mas calma aí, hein, gente? É mentira. A Paula Paiva explica tudo no Fato ou Fake. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu falo de um vídeo que está rodando muito e dando o que falar. Uma mulher disse que a partir do ano que vem, a Receita Federal vai cobrar impostos de adultos que moram com os pais. Ela fala assim, se você mora de favor, isso pode ser entendido como um benefício tributável e você pode cair na malha fina. Mas, gente, isso é fake, é mentira. A Receita Federal disse que isso não existe, não faz o menor sentido. A gente conversou com tributaristas que explicaram que o imposto de renda incide sobre a renda, sobre rendimentos efetivamente recebidos. Se não há um pagamento de aluguel, não há renda a ser tributada. E no caso de quem mora com os pais, mas paga ali uma conta de luz, uma conta de água para ajudar em casa, isso não vai se enquadrar em aluguel, como sugere a fake. Os especialistas afirmam que o que a mulher alega não tem nenhum amparo legal. E essa é mais uma fake que usa as mudanças da reforma tributária, que começa a ser implementada em 2026 em um sistema de transição, para inventar mentiras e espalhar desinformação. E falando em mentira, olha só, em um vídeo uma pessoa disse que uma receita caseira de semente de mamão com pó de café cura varizes, que é só passar diretamente na região. Fake news também, né?
O médico Nelson Volosker, cirurgião vascular do Hospital Albert Einstein, disse que a receita do vídeo não tem nenhum nexo. Ele explicou que varizes são veias superficiais que aumentam o risco de trombose venosa e podem ser tratadas de forma clínica ou cirúrgica. Outro profissional que a gente conversou, o angiologista João Sagarhoff, disse que essa mistura, no máximo, vai fazer uma espécie de esfoliação natural, mas não vai tratar as varizes. E, enquanto uma pessoa aposta em uma solução caseira que não funciona, a doença venosa pode progredir. Olha que perigo. E para saber tudo que é fato ou fake, é só acessar g1.com.br/fato ou fake. Tchau, tchau. Vamos agora ao quadro Chama o SE1 que Resolve. Começamos com o problema de um telespectador que dá aulas de futsal em uma quadra esportiva no calçadão do Porto Dantas, no bairro Dom Luciano, aqui na capital. Ele reclama da situação dos postes do local. Sou presidente do projeto esportivo Real Porto Futsal. Nós temos atividade aqui no calçadão do Porto Dantas. Quero mostrar a situação mais de mês desses postes aqui, ó. Um poste, 2, 3, 4, 5 postes. E já está indo para mais de quase 2 meses e não temos uma resposta sobre essa situação. Não sabemos mais o que fazer para sermos atendidos nessa situação aqui. A empresa municipal de obras e urbanização, EMURB, informou que encaminhará um técnico ao local com o objetivo de realizar uma análise e em seguida resolver a situação o mais rápido possível. Em Nossa Senhora do Socorro, os moradores do conjunto Albano Franco reclamam da falta de manutenção na Praça Diamante. Estamos aqui na Praça Diamante para mostrar a situação da praça. Está. Olha a situação dela. Antes tinha uma pessoa responsável pela limpeza, mas infelizmente, devido à mudança de prefeito, ficamos sem a cuidadora. Olha a imundície. Estamos esperando a resposta do prefeito Samuel. Em contato com a nossa equipe, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro disse que a limpeza, podagem e capinagem da Praça Diamante, no Albano Franco, está na programação de obras. A previsão é que os serviços sejam realizados até o início da próxima semana. Em Itaporanga da Ajuda, a reclamação da comunidade é por causa da estrada de acesso ao povoado Riachinho. Situação, me diga, no povoado Riachinho, como é que vive num lugar desse, olha? Que tem idoso lá em cima, que se Deus o livre, passa mal, morre, porque a ambulância não sobe, o carro não está subindo. Olha a situação da estrada, olha. Nem para passar uma máquina, até para uma pessoa subir de pé, é ruim, viu? Tô cansada, viu? Que é rojão. A Prefeitura Municipal de Itaporanga da Ajuda confirmou que a situação das estradas vicinais em algumas comunidades rurais é bem difícil neste período chuvoso. A Prefeitura informou ainda que tem conhecimento da situação dessa estrada do povoado Riachinho e disse que ela está no planejamento para passar por melhorias das condições de tráfego. Neste 1º de outubro, os corredores de ônibus da Avenida Hermes Fontes, na capital, completam 2 anos de funcionamento. Depois de tanta polêmica e mudanças, os motoristas que transitam pelo local já estão mais adaptados aos horários em que a faixa deve ser de uso exclusivo ou preferencial aos ônibus do transporte coletivo e táxis. O repórter Rafael Carvalho está lá com o representante da SMTT de Aracaju e a gente volta a falar com você. Depois de 2 anos, a situação é bem diferente, né, Rafael? É bem diferente, Suzane. A adaptação é visível. A gente percebe que os 4 corredores funcionam no horário de pico. As pessoas, na maior parte, né, a gente percebe que respeitam. A gente costuma ver, geralmente, os corredores no horário de pico, somente para o transporte público. Claro que tem as exceções, exemplo de ambulâncias.
E aqui no Hermes Fontes, que foi um corredor dos 4, foi um corredor que teve uma peculiaridade, que foi essa questão aqui que a gente observa, né? De o corredor ser do lado contrário. Houve uma demora maior para adaptação, mas a gente observa que hoje as pessoas se acostumaram com esse corredor. Lembrando que no início da gestão atual, houve uma mudança, o Hermes Fontes era integralmente exclusivo para o transporte público, era o único que era o dia inteiro com a exclusividade do corredor, não como os demais, né, que é somente no horário de pico. Daí houve essa mudança este ano que passou a ser, como a gente observa na placa ali, passou a ser também o uso exclusivo do transporte público no horário de pico, de 6 da manhã às 9 e de 4 da tarde às 7 horas da noite. Por exemplo, nesse momento aqui o corredor é liberado, né, e a gente percebe que mesmo sendo liberado, muita gente não utiliza o corredor, acredito, porque se acostumou com isso, não é isso? O Diego Souza, agente de trânsito da SMTT, percebe isso também aqui na Hermes Fontes? Perfeito, Rafael. Boa tarde a todos, boa tarde, Suzane. Exatamente, Rafael. Conforme você trouxe, a população aracajuana começou a entender, ela tem respeitado e compreendido a essencialidade da faixa exclusiva para o ônibus. E a gente percebe no dia a dia que esse respeito ele é notório, principalmente o número de infrações que são registradas, né, que por pessoas que cometem esse tipo de infração, que ainda persistem em respeitar a faixa exclusiva para ônibus. E aí, quando a gente faz o comparativo com o ano passado, a gente percebe significativamente que houve uma redução, claro, e esse respeito se deve muito por conta de que a população ela começou a entender que o interesse maior sempre será o da coletividade, né, em detrimento do individual. E quando a gente fala da coletividade, a gente fala de trabalhadores, de estudantes, de pessoas que precisam se deslocar, né, de suas residências, para suas escolas, faculdades, principalmente para o seu ambiente de trabalho e se deslocar de forma segura, né, atendendo o seu planejamento, entendendo que é possível hoje fazer todo esse transporte, todo esse deslocamento dentro de um horário planejado, já que nós podemos hoje contar com as faixas que são exclusivas para o ônibus, para o transporte coletivo. E daí se teve mais agilidade no transporte público, né? Isso é relatado pelos usuários, se percebeu um tempo de deslocamento menor, né? Menos espera nos pontos de ônibus, pelo menos nessas linhas que passam nos corredores. Claro que ainda tem muita reclamação, se a gente for num terminal hoje, as pessoas estão reclamando de alguns pontos, mas nesse sentido a gente fez várias reportagens e realmente houve uma melhora, né, de o corredor agilizar para algumas linhas, as principais linhas que passam pelos 4 corredores, por exemplo, Beira-Mar, esse aqui Hermes Fontes, Rio de Janeiro, Augusto Franco. Enfim, se percebeu isso constatado no dia a dia, ouvindo os usuários. A SMTT nota essa questão, né? Perfeito, e principalmente quando a gente olha para o trabalhador, né? É aquela pessoa que sai de sua residência, tem todo o seu compromisso e precisa retornar para casa para poder ter um horário a mais aí com a família, repousar de forma mais segura, com um horário aí mais estendido, para então restabelecer as suas energias para que no dia seguinte esse ciclo ele seja reiniciado. Então, assim, não é apenas esses trabalhadores que eles conseguem, que a gente percebe esse benefício. Quando a gente olha de forma geral para a mobilidade urbana da nossa capital, a gente facilmente imagina que são pessoas que estão sendo transportadas dentro de um ônibus, por exemplo, que é um transporte de massa, e que poderiam optar aí pelo transporte individual, transporte particular. Então, são menos pessoas, são menos veículos particulares distribuídos nas principais vias da nossa capital e que, consequentemente, a gente tem um tempo de congestionamento reduzido, né? Talvez não seja tão perceptível no dia a dia, né, por parte de algumas pessoas, mas esse é o retorno que a gente percebe. Então, esse tempo que se perde muito no congestionamento, ele é compensado por meio dessa mobilidade, né, por meio desse deslocamento que o usuário ele faz utilizando o transporte público. E a gente percebeu, Suzane, que a gente fez reportagens aqui também, que quando esse corredor Hermes Fontes era integralmente exclusivo para o transporte público de domingo a domingo, havia muita reclamação nesse horário de meio-dia. Recapitulando, viemos fazer entradas ao vivo aqui, as pessoas reclamavam muito porque o corredor no horário do meio-dia ficava livre, uma vez ou outra passava ônibus e as outras 2 faixas lotadas.
se observa que melhorou depois que o corredor Hermes Fontes passou a ser somente no horário de pico. Melhorou o fluxo aqui, sem dúvida. Isso é bem perceptível. Suzane. Realmente são mudanças importantes na mobilidade da nossa cidade. Rafael, muito obrigada pelas informações. Agradecer mais uma vez a participação também do Diego Souza, agente de trânsito da SMTT. Muito obrigada, bom trabalho. Vamos agora aos destaques do Globo Esporte com o Gustavo Rodrigues. Gustavo, boa tarde. Oi, Suzane, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o SE1 de hoje. Daqui a pouquinho o nosso Globo Esporte vai falar muito de uma reunião, Suzane, que rolou ontem lá na sede do TJD daqui de Sergipe. Inclusive a gente tem umas imagens para mostrar para vocês, envolvendo aí a Federação Sergipana de Futebol, Polícia Civil, Polícia Federal e também o Ministério Público de Sergipe para apurar algumas denúncias de aliciamento de atletas que disputam as séries A2 e A3 do Campeonato Sergipano. De acordo com o Milton Dantas, alguns desses atletas gravaram conversas com empresários que aliciavam esses atletas dentro dos clubes e essas gravações vão ser encaminhadas aos órgãos competentes. A imprensa teve acesso a pouco mais de 10 minutos da reunião, claro, para não atrapalhar as investigações, não atrapalhar a reunião, e é claro que todo esse desdobramento a gente vai mostrar tanto no Globo Esporte como também na sequência no nosso site também, ge.globo.br, tem tudo para vocês. É uma denúncia extremamente importante e é bom que se faça toda a investigação e que, se realmente constatado, né, que seja punido todas essas pessoas envolvidas. Além disso, a gente vai falar de Ednei, que é um ciclista sergipano que vai representar o nosso estado aí na categoria Master, né, no Brasileiro Master de Ciclismo. Ele vem treinando forte, vem conquistando alguns resultados importantes e a gente vai trazer um pouco da história dele, um pouco dos resultados que ele tem alcançado nos últimos tempos aqui em Sergipe. E eu já digo logo, tá, gente? Esse é um cara que vai representar muito bem o nosso estado nessa categoria Master de Ciclismo. Tudo isso daqui a pouquinho, logo depois do SE1, já faço o convite para você que está aqui acompanhando Suzane e toda a turma do SE1 para ficar coladinho para assistir o nosso Globo Esporte. Suzane? A gente fica aqui aguardando também. Gustavo, muito obrigada. Ótima tarde para você. Vamos a mais uma pausa para o intervalo. Em seguida, vamos falar do lançamento da campanha Outubro Rosa da AMO. Agora, 12h47, a gente volta já. O mês de outubro chegou e com ele as campanhas de conscientização para a prevenção do câncer de mama. Hoje à tarde, a Associação dos Amigos da Oncologia lança a campanha Outubro Rosa 2025 com uma programação variada. Quem está na sede da instituição é a repórter Ana Fontes. Ana, que lugar bonito, né? Isso, Suzane, bonito e solidário, com certeza. Olha só, a sede já está toda assim decorada em tons de rosa, né? Bem bonito, muitas flores, primavera, e chamando a atenção para um tema tão importante, um mês importante de conscientização, né? E com certeza a instituição é uma das pioneiras nesse trabalho de divulgar o Outubro Rosa. A gente conversar a partir de agora com a presidente, aqui a Conceição Balbino, vem mais para cá um pouquinho para a gente conversar sobre essa programação que eu já sei que vai acontecer em 3 momentos, mas hoje tem logo mais no finalzinho da tarde a abertura, né? Boa tarde, Conceição. Boa tarde, público. Boa tarde, Sergipe. Hoje nós vamos fazer a abertura do Outubro Rosa. É um movimento internacional muito importante que chama a atenção da saúde da mulher. E aí vocês vão ter a partir de que horas aqui? A programação é aberta para todo mundo? É aberta. Salão de festa, Rua Permínio de Souza. Então, vai ser aberta ao público. E qual é a programação? Os corais, o coral da AMO e outros corais convidados. O nosso grupo de dança, que é por mulheres que já tiveram câncer, venceram câncer e vão dançar. Luiz Arnaldo, nosso voluntário, cantor dos bares de Sergipe. Então, assim, o público está convidado, é na rua, é o nosso salão de festa já tradicional. E há certeza de que muitas pessoas participam e é um tema que chama muita atenção, né, Conceição? Chama, e eu espero que todos os anos a gente desperte cada vez mais pessoas com relação ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Quer dizer, hoje tem programação aqui, mas tem mais 2 momentos, é isso? Hoje é mais artístico, na
terça-feira, dia 7, nós vamos ter uma manhã, que é uma estação rosa, onde todos os nossos profissionais, o serviço assistente social, médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, cantores, voluntários, vão estar todos numa manhã, numa estação, atendendo o público, nosso público interno, os nossos usuários, as nossas usuárias, familiares e convidados. Esse evento vai acontecer já na nova casa. Tudo bem, é que a gente já sabe que tem nova sede, né? Tá logo mais ali à frente, mas assim, é importante, Conceição, esse momento de confraternização das pessoas que são atendidas também aqui e de outras que chegam e se somam nesse combate, é importante isso também. É importante a interação e eles se sentirem parte. Se vocês tivessem chegado um pouquinho, vocês iam ver os nossos usuários, os pacientes estavam aqui confeccionando e arrumando a sede com a gente, porque isso é nosso, é deles também. Então, não é da AMO, voluntário e trabalhador, é da AMO, de quem faz parte, de quem é assistido, de quem é cuidado pela AMO, é da AMO. E a gente sempre aproveita para chamar a atenção sobre essa causa. Vocês que têm um trabalho de quase 3 décadas aí, né, atendendo essas pessoas, são números impressionantes, a AMO tem, né, de atendimentos a essas pessoas. Então, tudo sobre doação. Então, é um trabalho assim que a gente sempre exalta, né, porque é muito importante, a gente conversa muito com as pessoas e eles gostam muito, porque são muito acolhidos aqui. E é um dia de se chamar a atenção, não é isso? É um dia de chamar atenção, é um dia de esperança, é um dia de um alerta. 1º de outubro, Outubro Rosa, é um movimento que deve acontecer nos municípios, nos bairros, nas comunidades, para chamar atenção para a saúde da mulher. E uma mulher doente, a família adoece, a sua comunidade adoece, então, assim, todos nós precisamos apoiar as mulheres para terem tempo para o diagnóstico precoce e apoiar mais ainda as mulheres que foram diagnosticadas. E com certeza aqui você ouve muitos relatos, né, das pessoas que às vezes não olham bem, não fazem esse diagnóstico precoce e já chegam aqui num estado avançado. Então é mais difícil, né? É mais difícil, infelizmente isso acontece. O diagnóstico tardio também pelo medo. Conheço pessoas que guardaram resultados de exames e infelizmente o resultado foi bem complicado, né? Foi muito mais difícil de tratar e alguns infelizmente foram a óbito. A gente agradece esse chamado, né, que a AMO está fazendo aí para esse mês de atenção ao combate ao câncer, né, Suzane? E que as pessoas possam participar também da programação aqui da AMO, né, já que é aberto para todo mundo e com certeza um chamado aí para a saúde, principalmente da mulher. Suzane. Redobrar esse olhar, redobrar toda a atenção para a saúde da mulher, principalmente no item prevenção contra o câncer de mama. Ana, muito obrigada pelas informações, participação também da presidente, da voluntária da AMO, Conceição Balbino. Muito obrigada, viu? Boa tarde para vocês. O SESC prorrogou as inscrições para o SESC Canção 2025. Os artistas que desejam participar do evento têm até o dia 5 de outubro para se inscreverem. A inscrição é online por meio de um formulário disponível no site da instituição www.sesc-se.com.br. Outras informações sobre esse edital e também a inscrição podem ser consultadas pelo e-mail credenciamento@se.sesc.com.br ou pelo telefone 79-3216-2717. O Jornal Hoje começa logo após o Globo Esporte e você fica atualizado sobre o problema da contaminação por metanol em bebidas. César Tralli adianta os destaques agora. Olá, boa tarde. Nós continuamos atentos ao escândalo de bebida adulterada, crime de saúde pública, crime contra o consumidor e, por que não, homicídio. Uma nova morte suspeita por metanol é investigada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A vítima tem 45 anos e morreu em casa. Esse caso ainda vai ser notificado para a Secretaria Estadual da Saúde, que já tem 5 óbitos por bebida adulterada. Pernambuco também investiga 2 mortes no estado. Quem é que está por trás das contaminações? Quem batizou tanta bebida com metanol? Tem muita pergunta ainda que a polícia precisa responder. Outros assuntos importantes de hoje para você no JH. Tem novidade no Pix. Os bancos passam a disponibilizar a partir de hoje a opção de contestar uma transação sem precisar ligar para a agência, esperar pelo atendimento. O objetivo com isso é facilitar a comunicação de fraudes, de golpes e também de cobranças indevidas. Vamos fazer um alerta importante sobre incêndios, porque em várias regiões do país, bombeiros e brigadistas lutam contra o fogo. Biomas como o Pantanal, parques estaduais, áreas de preservação
infelizmente as chamas se espalham com velocidade. E os desafios são muitos mesmo na questão da preservação. Olha isso que absurdo. No Paraná, a polícia prendeu hoje cedo uma engenheira ambiental suspeita de fraudar mais de 230 licenças no estado. O esquema de fraude beneficiou, por exemplo, a construção de condomínios de luxo em áreas de proteção. Daqui a pouco os detalhes então no JH. Um abraço, muito obrigado e até já. A gente mostra agora as histórias de buscas pelos amigos pet que estão desaparecidos. Chegou a hora do quadro Bicho Solto. Ajude a encontrar a gatinha Pi. Ela é completamente cinza, bem peludinha, tem 8 anos de idade e nunca saiu de casa. Ela sumiu tem 5 dias no conjunto Orlando Dantas, aqui na zona sul da capital. A tutora é uma senhora de 75 anos que está muito angustiada com o desaparecimento dela. Qualquer informação pode ser passada pelo número 991314658. O cãozinho Billy está desaparecido há 2 semanas no loteamento Boa Viagem, em Nossa Senhora do Socorro. Ele é muito dócil e a família está à procura dele. Se você viu Billy por aí, então entre em contato pelo número 79996374120. A cadela Naomi, de 6 anos de idade, está desaparecida no conjunto Augusto Franco, na zona sul da capital. Ela é mansa, não morde e é uma mestiça de Golden Retriever com Pitbull. Naomi usa coleira cor-de-rosa desbotada com arco-íris. Se você viu a Naomi por aí, então entre em contato pelos números 996260220, 996408257 ou 991145813. Pessoal, esse aí é o gato Jujuba. Ele é lindo e muito fofinho, né? E ele sumiu na última sexta-feira na rua Ubatã, no loteamento Marivan, no bairro Santa Maria, aqui na zona sul da capital sergipana. Jujuba estava usando uma coleira com sininho e um pingente com um QR Code. Então ajuda o tutor dele, minha gente. Liga aí para 988597747, é o número do tutor dele para passar alguma informação sobre o paradeiro desse fofo, tá? Gente, esse cãozinho aí está perdido na praça localizada na Estrada da Luzia. O pessoal que mora na região conta que ele é bem dócil e está bem cuidado. Se você tem notícias sobre os tutores desse lindinho, então entre em contato com o WhatsApp da TV Sergipe mandando mensagem para 981169448. O SE1 fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com o Gustavo Rodrigues. Outras notícias no G1 Sergipe também à noite no SE2, hoje mais cedo, às 6h40, e o Jornal Nacional às 8 por causa do futebol na Globo. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você. SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto.